Doutora Denise Albano, os Estados Unidos da América têm reagido aos abusos que vêm sendo perpetrados pelo PT/Lula, lulopetismo, e também STF/Alexandre de Moraes. Por que o PT e Alexandre de Moraes estão cada vez mais dobrando a aposta? Qual é o objetivo desse consórcio envolvendo Alexandre de Moraes, STF, Lula e parte da velha mídia? Alguns jornalistas, alguns analistas dizendo que ainda vai piorar. Entanto, nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, até começar a melhorar. Mas eu acredito que os sinais são muito fortes, são muito eloquentes de que o mundo civilizado, o mundo livre, o mundo democrático olha para o Brasil com preocupação, porque constata que aqui é um laboratório de experimento, não é, autoritário. Uma coisa é Cuba, uma população que eu acho que não chega a 1/10 da população brasileira, que não tem qualquer importância no cenário econômico, ainda tem um pouco no cenário geopolítico, porque é um enclave comunista, um enclave como que pioneiro na América Latina e que serve de inspiração para outros experimentos. Aqui ao lado temos a Venezuela, temos também a Nicarágua, lá próximo de Cuba. Mas o Brasil, um país continental, uma das 10 economias do mundo, se bem que parece que o PT colocou o Brasil mais para trás, mas com uma importância imensa para o mundo, considerando suas emissões, sua população. O Brasil alimenta mais da metade do mundo. Certamente eles veem essa escalada autoritária com preocupação. Não apenas os Estados Unidos começam a reagir. Vejam que há poucos dias o chefe da OTAN, que é uma aliança político-militar de países livres, ocidentais, para nessa união se protegerem, se autoprotegerem de ameaças vindas de regimes totalitários, de regimes que buscam expandir seu poderio. Por exemplo, a Rússia, que invadiu a Ucrânia, temos aí a China ameaçando Taiwan. O chefe da OTAN já mandou um recado para o Brasil que se o governo Lula continuar violando as barreiras de comércio com a Rússia, que está sob sanção internacional, o Brasil irá sofrer fortes consequências, incisivas sanções de vários países que integram a OTAN, boa parte países europeus. Então, a Europa, bem como os Estados Unidos da América, estão reagindo a essa escalada autoritária presente hoje no Brasil. E para finalizar essa primeira intervenção, lembrando, no caso da reação norte-americana, ela é motivada também porque esse autoritarismo, essas ordens abusivas, ilegais, já atingiram esses cidadãos norte-americanos. Ordens ilegais. O ministro Alexandre de Moraes quis impor a cidadãos residentes nos Estados Unidos, por vias, inclusive, ilegais, sem respeitar trâmite que acordos determinam. A liberdade vai sim prevalecer, esse consórcio está acuado, eles estão, mais uma vez, reagindo com mais medidas arbitrárias, autoritárias. Esse consórcio Lulo-Supremo se cristalizou mais ainda quando o ministro Alexandre de Moraes simplesmente atropelou o Congresso com uma votação maciça para derrubar o aumento do IOF, que Lula e Haddad tinham aumentado de maneira inconstitucional, porque o IOF não pode ser um imposto arrecadatório, ele é meramente regulatório, mas com o país quebrado, eles querendo arrancar mais e mais dinheiro do povo brasileiro, aumentaram exponencialmente o IOF, atropelando uma decisão
do Congresso, que procurou exatamente reverter essa inconstitucionalidade do governo Lula. Há uma imbricação, uma simbiose entre governo lulopetista, Supremo Tribunal Federal, e hoje nós somos reféns desse consórcio autoritário. O Congresso hoje praticamente não serve para nada, a não ser a gente bancar aí os bilhões que custa manter mais de 500 parlamentares entre deputados e senadores, às custas do dinheiro, do suor do trabalhador, para manter uma estrutura que foi relegada à absoluta insignificância, à completa impotência. Doutora Denise Albano, além dessas sanções que, se nada mudar, devem começar a valer dia 1º de agosto, tem uma investigação que foi aberta contra desvios de condutas aqui no Brasil das autoridades. O que pode acontecer a partir do dia 1º de agosto e o que esperar também dessa investigação contra o Brasil, que acontece pela primeira vez? A gente tem que estar preparado porque o caldo pode engrossar mais ainda. Esses 50% foi como um recado preliminar, invocando essa seção lá da lei americana de proteção a direitos autorais, de proteção a patentes de empresas, que comumente alguns países são mais lenientes na violação de direitos autorais, do direito à proteção da propriedade intelectual, do desenvolvimento de tecnologias que são patenteadas, e um dos países que mais atacam esses parâmetros é exatamente a China. E aqui no Brasil, você veja que os chineses controlam boa parte desse comércio ilegal em que mercadorias que são copiadas, muitas vezes com baixíssima qualidade, sem o pagamento de royalties devidos, sem respeitar patentes, direitos de propriedade de marcas, de empresas, vem ocorrendo. E no Brasil, o mercado consumidor considerável, principalmente o governo federal, que não cuida da proteção das fronteiras nacionais, que não fiscaliza devidamente o ingresso de mercadorias no país, que são despejadas aqui, principalmente vindas da China, e o que temos é essa reação do mundo, e creio, se não me falha a memória, segundo do Brasil. E empresas norte-americanas de importação estavam cancelando contratos de compra do mel produzido aí na região. Depois, parece que houve uma negociação para já receber o que estava, como se diz, nos portos, já para embarcar, mas a partir de 1º de agosto, talvez esse mel exportado do Brasil para os Estados Unidos e importado por empresas americanas não seja mais adquirido. Um importante mercado consumidor, e mais adiante, essa sanção pode vir da Europa, e veja aí o prejuízo para uma região tão carente de investimento, cuja economia depende tanto da produção do mel, o que só mostra que um governo inconsequente afeta sua vida diretamente. Todos os países estão negociando, todos os países estão cedendo, e no caso do Trump, ele é muito bem informado. Ele foi vítima, assim como Bolsonaro, de processos ilegais. Assim como criaram a farsa do 8 de janeiro, lá nos Estados Unidos também criaram a farsa da invasão do Capitólio, que é o Congresso norte-americano. Abriram vários processos contra Donald Trump, tentaram matá-lo. É mera coincidência que isso ocorreu também com Bolsonaro? Então, para Trump, esse caso é muito caro, porque ele sentiu na pele diretamente o que Bolsonaro vem passando.
o tal do lawfare, ou seja, usar a justiça para aniquilar uma liderança política importante, tentativas de assassinato e processos contra aliados importantes seus. Trump foi sua rede social, seu perfil no Twitter, antigo, foi retirado do ar, como também de outros aliados, e o que ocorreu aqui no Brasil também, com a censura contra apoiadores de Bolsonaro, contra influenciadores da direita. Então, eu diria, Trump é um negociador hábil, é um homem experiente, ele sabe, e nos Estados Unidos ninguém exerce o governo presidencial por mais de 2 mandatos, é seu último mandato, ele quer passar um recado para o mundo: nós não toleraremos autocracias, nós não admitiremos que abusos, ilegalidades, violações aos direitos humanos, inclusive prejudiquem os interesses norte-americanos, e não largaremos a mão de lideranças políticas legítimas, honestas, que estão sendo vítimas de perseguição, e os países que assim agirem, os governos, sofrerão consequências drásticas. Trump não entra num jogo para perder. Veja que por 3 dias consecutivos ele mencionou a situação de Bolsonaro, os abusos que ocorrem aqui no Brasil, e o presidente da maior potência do mundo mencionar por 3 vezes, em 3 dias consecutivos em entrevistas, o caso Brasil, ditadura, autoritarismo, não é mero acaso, são recados firmes.